Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Estou aqui para falar do Brasileirão, hein? O Brasileirão que mudou em relação à briga pelo G8. Vou explicar toda essa situação, principalmente após ontem, quinta-feira, 20 de outubro, no Morumbi, o São Paulo venceu o Coritiba por 3-1. O São Paulo passou a ficar na briga pelo G8, está muito próximo ali de correr atrás de uma vaga na pré-Libertadores. O que seria pré-Libertadores? É aquela fase que você tem 2 jogos para ver se classifica para a fase de grupos. No Campeonato Brasileiro são 6 vagas na Libertadores. O G4, os 4 primeiros colocados, vão direto já para a fase de grupos. O quinto e o sexto disputam aquela pré para ver se você vai para a fase de grupos também. O que acontece? O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em cima do Corinthians. O Flamengo está dentro do G6. Então ele já está com a vaga na Copa do Brasil, ou seja, virou G7. Dia 30 agora, Flamengo e Atlético Paranaense se enfrentam para ver quem será o campeão da Libertadores, que também tem vaga na Libertadores. Se for o Flamengo ou se for o Atlético, os dois estão no G6. Você abre vaga para o G8. Então hoje, pela situação atual, você tem G8. Então, o G6, que para no Atlético Paranaense, quem está no G6? Palmeiras, Inter, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Atlético Paranaense. Se a gente fosse pensar nesse quesito, Palmeiras, Inter, Flamengo e Fluminense iriam para a fase de grupos, Corinthians e Atlético nessa pré-Libertadores. O Flamengo já está na Libertadores com o título da Copa do Brasil. Ou seja, ele é o terceiro hoje, o Corinthians, que é o quinto, estaria no G4. E aí você empurra o Atlético para sexto. Como você vai ter o Atlético sexto com o Flamengo terceiro brigando pela Libertadores, você vai empurrar o oitavo também para a pré. Então é isso, para vocês entenderem essa situação. Então, o São Paulo venceu ontem, venceu até com certa tranquilidade, fez 3-1 no Coritiba, 2 gols do Caleri, 1 do Luciano. No finalzinho do jogo, o Cadorini descontou pro Coritiba. O Coritiba ficou numa situação preocupante para brigar contra o rebaixamento e o São Paulo ficou numa situação positiva para brigar pela pré-Libertadores. Vou explicar tudo isso rapidinho nesse vídeo e, claro, na segunda-feira, quando acabar o último jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, são 38, vai ser a 33ª, 33 de 38. Então você perceba que as próximas rodadas devem esquentar. Já para o título, o Palmeiras está com uma situação muito privilegiada, mas o único que pode tentar é o Inter brigar com ele. Vou explicar tudo isso para vocês, para ficar uma coisa mais clara, ok? Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, cada novo vídeo você é avisado de vídeos, né? Para você, principalmente que curte Série B, a Série C já tem campeão, a Série D já tem campeão, a Copa Paulista já tem campeão, tem tudo vídeo lá. Então você escolhe lá o que você quiser, o que você curtir, dê um like e vamos trocar aquela ideia, faça a sua pergunta para a gente fazer aquele bate-papo que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, então vamos começar rapidinho. O Campeonato Brasileiro é o seguinte, você tem Palmeiras 68, Internacional 60, os dois que brigam pelo título, não matematicamente, tá? Porque senão vão falar, a matemática, nós estamos falando pelo o que está acontecendo no campeonato. Palmeiras 68, Internacional 60. Porque o Flamengo 55 é o terceiro colocado, né? E evidentemente, por exemplo, esse final de semana já vai jogar com reserva. O Corinthians vai voltar para a competição, mas o Corinthians tem 54 em um jogo a menos, 57. Então vamos nos ater ao que está acontecendo no campeonato. Embora a matemática vai falar que o Atlético Paranaense com sexto, se você tem 6 jogos para disputar 18, ele pode ir a 69, ele pode passar o Palmeiras, se o Palmeiras perder todos. O Palmeiras só perdeu 2 até agora, né? Então não vamos passar na matemática, vamos pensar no que está acontecendo no campeonato. 68 Palmeiras, 60 Inter. Essa situação de final de semana, a 33ª rodada aqui que nós temos. Amanhã, no sábado, o Palmeiras enfrenta às 9 da noite, em casa, no Allianz Parque, o desesperado Avaí. Desesperado por quê? O Avaí é o 19º colocado, ou seja, o penúltimo colocado, com 28 pontos. Ele está a 6 do Ceará, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 6. Então, é desespero para o Avaí e tranquilidade para o Palmeiras. Porém, evidentemente, a gente tem que entender o quê? Que o Palmeiras está brigando por título, ele quer ficar numa situação privilegiada. O Allianz Parque já está lotado. Então o Palmeiras enfrenta amanhã o Avaí, 9 da noite, sábado, 22 de outubro, 9 da noite, ele enfrenta o Avaí. O Internacional vai jogar
contra o Coritiba no domingo às 18 horas. Coritiba desesperado, assim como o Avaí, só que o Coritiba está fora da zona do rebaixamento. Hoje o Coritiba, mesmo com a derrota do São Paulo ontem, ele é o 15º com 34 pontos. Ele está a 3 do Cuiabá, mas joga em casa, precisando de ponto, né, diante do Internacional, que precisa vencer também para manter pelo menos os 8 pontos, né? Depois faltando 5 rodadas. Nós vamos para a 33ª, você vai ter 33, 34, 35, 36, 37, 38. São 6 rodadas. Então após essa você ainda tem 5. Então no mínimo para manter esses 8 pontos, o Inter precisa vencer, porque na teoria o jogo do Palmeiras é mais tranquilo. Então aí a briga pelo título. Vamos falar a briga pelo G8 agora. Internacional, Palmeiras, o Flamengo, que é terceiro colocado, já está classificado. Fluminense e Corinthians são os times do G4, né? Time do G4. Aí você vai ter o G4, que a gente está falando de briga direta pela Libertadores. Aí você vai ter Atlético Paranaense, que ainda pode se classificar se vencer o Flamengo. Vai direto também. O Atlético Mineiro, que é o 7º, e o América, que é o 8º. Esses daí hoje já estão no G8, certo? Aí quem que está no G8? O Atlético Mineiro com 47 é o 7º, o América com 45 é o 8º. Aí você tem o Fortaleza com 44 na 9ª colocação, 1 ponto atrás do América e 3 atrás do Atlético Mineiro. São Paulo com 44 pontos, a mesma coisa, 3 do Atlético Mineiro e 1 do América. Aí você tem o Botafogo com 43 e o Santos com 43. Todos esses times, até o 12º, então, da 7ª colocação até a 12ª, você tem 4 pontos no máximo de diferença. O Atlético com 47, Santos e Botafogo com 43. 4 pontos, você tem 18 em disputa. Então essa briga aí promete. Pelo menos por enquanto, do 7º para lá. O Atlético Paranaense tem 51, tá 4 do Atlético Mineiro, então ele está mais sossegado. Sem contar que ele pode ainda ficar com a vaga se for campeão da Libertadores. Então a situação do G6 está tranquila lá para cima. A gente tem que pensar na briga agora. Atlético Mineiro, América Mineiro, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Santos. 6 times para 2 vagas na pré-Libertadores. E a rodada deste final de semana vai ser decisiva. Por quê? Você tem o Atlético Mineiro com 47 enfrentando o Fortaleza com 44 lá no Ceará, lá no Castelão, né? Se o Fortaleza vence, ele já iguala o número de pontos do Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro vence, ele já dá aquela disparada do próprio Fortaleza, né? Então, jogo decisivo para os dois. Vai ter ainda 5 rodadas pela frente, mas já é mata-mata pelo G8, final de semana. Esse jogo, deixa eu pegar aqui na minha tabela, o Fortaleza vai jogar na segunda-feira. Esse jogo é segunda-feira. Fortaleza e Atlético Mineiro, segunda-feira, 8 da noite. Certo? E aí, você tem o América Mineiro amanhã, sábado, enfrentando o Flamengo. O Flamengo já campeão, já na fase de grupo, vai estar pensando na Libertadores, evidentemente que vai com time reserva. Mas o time reserva tem Cebolinha, tem Marinho, tem Fabrício Bruno, tem Mateuzinho e outros jogadores de bom nível. Mas o América, na teoria, joga amanhã em casa contra o time reserva e cansada, porque evidentemente festejou muito o título da Copa do Brasil. Então essa é a situação. Fortaleza e Galo se enfrentam no Castelão, o América recebe a visita do Flamengo. O São Paulo vai jogar com o Lanterninha, praticamente rebaixado, Juventude, em Caxias do Sul. Mas matematicamente, o Juventude tem 21 pontos, ele tem 13 do Ceará. Faltam 18 pontos, a matemática diz que ele ainda tem condições de não cair. Mas a gente sabe, já trocou treinador, parece que o Celso Rotti vai para lá, já está acertando para o ano que vem. O time já assumiu o rebaixamento, embora ainda não tenha consolidado matematicamente. Mas na teoria, o São Paulo tem a obrigação de vencer se quer continuar numa situação privilegiada para brigar. Na teoria, o São Paulo vai jogar com o Lanterna, domingo, 16 horas, esse jogo. O Botafogo e o Santos, que estão nessa briga, tem clássico pela frente. O Botafogo vai jogar com o Fluminense, domingo, 4 horas, o mesmo horário de São Paulo e Juventude. Jogo difícil. O Fluminense está ali no G4, né? Quer se consolidar por aí, que evidentemente ele quer a vaga direto.
Então é jogo decisivo para o Fluminense. Mas para o Botafogo também, que pô, pegar uma pré-Libertadores no primeiro ano de SAF seria sensacional. Jogo que promete. E o Santos vai pegar o Corinthians. O Corinthians perdeu o título da Copa do Brasil, não está na Libertadores. Mas, evidentemente, ele está numa situação privilegiada. Ele tem um jogo a menos, que é o jogo com o Goiás, que não foi realizado e ainda não tem data. E o Corinthians, além desse jogo a menos, com o título do Flamengo, hoje ele é quinto, mas ele está no G4. Ele já está na fase de classificação direta para a Libertadores. E, evidentemente, se ele ganha do Santos, ganha esse jogo a menos, ele pode brigar ali a terceiro, para ser segundo, enfim. O Corinthians está numa situação privilegiada e acredito até por ter perdido o título, ele vai com a sua força máxima para Vila Belmiro. Esse jogo é amanhã, sábado, dia 22, às 19 horas, lá na Vila, Santos e Corinthians. Então vejam que essa briga pelo G8 é sensacional. Fortaleza e Atlético Mineiro, os dois estão brigando pelo G8. O América recebe o Flamengo, campeão Flamengo, que não vai querer também perder, mas vai com time reserva. São Paulo pega o Lanterninha Juventude, mas Juventude também de repente vai querer fazer de tudo para matematicamente ainda não cair. Botafogo pega o clássico Fluminense e o Santos pega o clássico com o Botafogo pega, o Santos pega o clássico com o Corinthians e o Botafogo com o Fluminense. Claro que segunda-feira, assim que acabar a rodada, assim que acabar Fortaleza e Atlético Mineiro, eu venho com todos os detalhes. Mas eu quero explicar para você essa briga pelo G8, expliquei para você a briga pelo título. Para mim não tem briga, particularmente falando, a matemática me desmente. Para mim 8 pontos para o Palmeiras é impossível pegar. Mas evidentemente que no futebol o Internacional tem que acreditar. É só o Inter que está querendo brigar com o Palmeiras, que está tranquilo. E a briga pela lanterna. O Juventude, matematicamente não, mas para mim já caiu. Né? Então aí você vai ter o Avaí com 28, o Atlético Goianiense com 30, o Cuiabá com 31, Ceará e Coritiba. É isso. Então o Juventude pega o São Paulo, a Juventude para mim já caiu. O Avaí tem parada difícil pela frente, é o Palmeiras. Perdendo do Palmeiras vai ficar mais complicado ainda, né? Mas ele precisa somar ponto contra o Palmeiras. O Atlético Goianiense joga em casa com o Ceará. O Atlético Goianiense tem 30, o Ceará tem 34. É a chance do Atlético Goianiense, que faz 33, cola no próprio Ceará e aí vai brigar aí nas 5 próximas rodadas. E o Ceará a mesma coisa. Se ele vence, ele abre, vai a 37, abre 9 do Atlético Goianiense. Aí ele respira. Então é jogo que vale para os dois, né? Então, aí você tem o Cuiabá, que vai jogar com o Goiás. Goiás é meio de tabela, ali tá tranquilão, tem um jogo a menos ainda com o Corinthians, então é desespero pro Cuiabá que joga em casa. E aí você tem o Coritiba, que vai enfrentar um Internacional brigando por título. Então você vê que a briga lá embaixo também é extremamente difícil. Só para você recapitular os jogos do finais de semana: sábado, Bragantino e Atlético Paranaense, América e Flamengo, Santos e Corinthians e Palmeiras e Avaí. No domingo, você tem às 16 horas Fluminense e Botafogo, Juventude e São Paulo. Às 18, Atlético Goianiense e Ceará, Cuiabá e Goiás, Coritiba e Inter. E na segunda-feira a gente fecha com Fortaleza e Atlético Mineiro. E aí sim, na segunda-feira à noite, assim que acabar o último jogo, eu venho com o apanhado do título, o apanhado do G4, o apanhado do G8 e o apanhado da zona de rebaixamento. Mas esse vídeo especificamente é para vocês entenderem que Atlético Mineiro, América Mineiro, Fortaleza, São Paulo, Botafogo e Santos prometem nessas últimas 6 rodadas uma briga espetacular por 2 vagas na pré-Libertadores. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!